Você sabe por que é tão importante manter a posição correta da cabeça após uma cirurgia com óleo de silicone? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. No dia de hoje eu vou esclarecer de forma definitiva para que você nunca mais esqueça qual o motivo de manter a posição da cabeça de forma adequada após cirurgia de retina quando é colocado óleo de silicone. Esta dica vale também para a cirurgia quando é colocado gás, porque ambos são tamponantes internos e ambos são mais leves do que o ar. E existe também um tipo de óleo pesado, mas ele praticamente não é utilizado. Mesmo que você ouça falar que é o óleo de 5.000, algumas pessoas tendem a dizer que o óleo de 1.000 é leve, o de 5.000 é pesado. Não. O óleo de 5.000 Saint-Stokes é mais viscoso, ou seja, ele é um pouquinho mais, não é gelatinoso, mas ele tem uma densidade, mas ele tem uma viscosidade maior, então ele tem mais dificuldade de ser injetado, retirado do olho, mas ele emulsifica menos, ou seja, o óleo de 5.000 é utilizado em pessoas onde pode ser necessário deixar o óleo muitos anos dentro do olho, então utiliza-se o óleo de 5.000, que também é leve. Então, quando nós realizamos uma cirurgia, por exemplo, de descolamento de retina, onde existe um rasguinho na retina, nós vamos lá remover o vítreo, remover alguma fibrose que possa existir, colar a retina no lugar de novo com perfluorcarbono e depois fazer laser ao redor do rasgo. Mas este laser não vai cicatrizar instantaneamente, ele leva alguns dias e dependendo da gravidade do caso, é importante nós protegermos a retina, deixando ela colada por bastante tempo, seja com gás durante 1-2 meses ou então por meses com óleo de silicone. Mas como eu disse, essas substâncias são leves e aí vem a explicação que eu quero dar com outro modelinho que não é tão elegante, mas é muito mais prático porque aqui eu posso mostrar a física do descolamento de retina. Imagine que a retina está ali por dentro, ela tem que ficar grudada exatamente no mesmo formato do balão, não pode ficar murcha lá dentro. E aqui existem duas camadas, líquido e ar. O ar representa o gás ou óleo de silicone, eles sempre vão ficar na parte de cima. A parte de baixo vai ficar líquido, porque nós sempre aspiramos o máximo de líquido por dentro, porque mesmo que a gente aspire o máximo de líquido ao final da cirurgia, o organismo vai sempre produzir. Então a parte de baixo do olho vai estar molhada e a parte de cima vai estar sequinha, com o tamponante interno. E esta manutenção do rasgo, aqui eu fiz um rasgo em ferradura para vocês verem, esta manutenção do rasgo seco é o que deixa a retina colada. Então, por exemplo, se o rasgo está aqui na parte de cima, você deve ficar olhando para frente ou então para baixo também, que é uma posição legal. Se o rasgo for na parte de baixo da retina, não adianta de forma alguma ficar olhando para frente, porque o rasgo está ali molhado, você precisa ficar olhando para baixo a maior parte do tempo possível. Converse com o seu médico para ver qual a orientação dele, qual a posição correta e por quanto tempo. E outra coisa importante, principalmente quem tem óleo de silicone e vai ficar muito tempo ou algum tempo, é que se a pessoa ficar dormindo ou olhando muito de barriga para cima, às vezes o óleo até força um pouquinho e aqui existe a divisão, onde vocês podem ver aqui uma camada anterior do olho, a câmara anterior, e nós não queremos que o óleo vá parar ali. Às vezes, de tanto olhar para cima, o óleo não apenas deixa de proteger alguma estrutura que existe lá atrás, mas ele pode migrar para a parte anterior do olho, trazendo alguma complicação. Por isso que nós sempre orientamos, se você está com óleo de silicone a longo prazo, às vezes a cirurgia já deu certo, a retina colou, mas tente dormir para um lado, dormir para o outro, dormir de bruço, mas evite, na grande maioria dos casos, talvez nem todo mundo dê esta orientação, mas evite dormir, ficar dormindo de barriga para cima para não deslocar o óleo de silicone. Agora, nas 2 primeiras semanas, sim, é fundamental manter a posição da cabeça adequada para que o buraco não entre em contato com o líquido interno do olho e não cause um novo descolamento de retina. Então, por exemplo, se o rasguinho está do lado da retina, que assim está quase em contato com o líquido, se deitar para o lado do buraco vai dar problema, então ideal que durma para o outro lado, para que o lado com o rasgo fique para cima e ele fique protegido para não descolar novamente. Não esqueça de compartilhar com seu amigo que está com problemas de retina.